Bem, pessoal, esse aqui é o aplicativo Wireshark, que é um analisador de protocolos. Em outras palavras, através desse programa aqui, você vai conseguir identificar os protocolos de rede, né, e conseguir identificar problemas, né, e características da rede. Em outras palavras, ele vai pegar pacote por pacote que vai chegar no seu computador e você pode fazer a análise dessas informações. Agora, pessoal, importante, não adianta você somente pegar um tutorial, por exemplo, avançado do Wireshark, né? Vou aprender tudo sobre o Wireshark para eu ser um especialista em rede. Legal, mas você precisa primeiro ter noções de rede de computadores. Você precisa ter aquela estrutura TCP/IP na sua mente para que você use com mais propriedade. Por exemplo, é importante que você tenha aí a pilha TCP/IP na sua mente, com a camada, né, de enlace, rede, transporte e aplicação. Lembra, na camada de enlace, né, ou então chamada também de intrarrede, dependendo da literatura que você use, você tem protocolos como, por exemplo, a Ethernet e o Wi-Fi. Agora, na camada de rede, você vai ter principalmente o protocolo IP, vai ter, por exemplo, o protocolo ICMP, que é usado para ping e traceroute. Vai ter também o protocolo ARP, né, o Address Resolution Protocol. Na camada de transporte, você vai ter o TCP, né, o Transmission Control Protocol, e o UDP, né, User Datagram Protocol, por exemplo, além de diversos outros, como o RTP, né, o Real Time Transfer Protocol, que é usado para voz sobre IP, vídeo sobre IP. E a camada de aplicação, né, pessoal, que aí o céu é o limite, né? SMTP, né, o Simple Mail Transfer Protocol, que é usado aí para o uso de e-mails. Temos também o HTTP, que é usado para abrirmos sites na web, por exemplo. Então, vamos direto ao assunto aqui. O Wireshark, né, quando você abre ele vai te dar uma tela aqui com as suas interfaces. Eu tenho a interface, no meu caso aqui, neste computador, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, e eu tenho uma conexão que eu criei aqui, que é uma conexão de um aplicativo de virtualização, tá? Uma conexão virtual. Vejam que tem uma linha aqui, né? Essa linha indica o tráfego, né? Essa linha indica aqui se aquela rede está tendo algum tipo de tráfego ou não. No meu caso, vejam aqui, eu acabei de usar o Wi-Fi, né? Pequeno traço aqui, né? E esse pequeno traço aqui significa que eu tive um tráfego na rede. Eu estou mexendo aqui no meu navegador web, né, somente para vocês verem que há uma mudança no tráfego aqui. Tá? Entrei num site qualquer, globo.com, só para mostrar que há tráfego e ele está recebendo este tráfego. Perfeito? Então, isso é só uma noção, né, para você ver qual é a rede, né, qual é a interface que você vai monitorar. Então, nesse caso aqui, nós vamos monitorar a rede Wi-Fi. Então, como é que eu faço? Clico em cima dele, posso clicar 2 vezes, ou então clico em cima dele e aperto Capture. Eu vou clicar 2 vezes em cima e já vou abrir o meu analisador de protocolos. Vejam, a princípio, né, pessoal, é uma sopa de letrinhas, é um negócio absurdo, né? Você talvez, num primeiro contato, se assuste. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 3 áreas principais. Eu tenho essa primeira área aqui, que ela mostra o pacote chegando, um por um, vejo que ela não para, né? Afinal de contas eu tenho tráfego na minha rede. Eu tenho a segunda área aqui, né, que essa área ela vai te dar detalhes de cada pacote desse. E a terceira área é uma área que vai mostrar a informação em hexadecimal. Tudo bem? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, né, só para vocês verem melhor. E é importante que você tenha noção também de cada coluna dessa. Vejam, tem uma coluna aqui com o número de sequência. Deixa eu dar uma parada aqui nessa monte de linha para não deixar vocês confusos. Então, eu tenho aqui o número de sequência. Né? Vejo pacote por pacote chegando. Vejo que nesse pouco intervalo, né, que nós ligamos o Wireshark, nós temos aqui uma quantidade de pacotes bem grande, né? Se você pensar friamente, né, em alguns segundos, mais de 500 pacotes. Eu tenho aqui o intervalo de tempo, tá, que esse pacote chegou, pode ser
Tem várias nomenclaturas usadas, né, para identificar esse intervalo de tempo. Não vou me aprofundar nisso agora. Endereço de origem e destino. Vejam, pode ser um endereço IP, pode ser um endereço MAC. Perfeito? Vejam aqui, só como exemplo. Eu tenho o endereço IP, o 92.168.15.6. Provavelmente deve ser o endereço IP da minha máquina. Tá? E 50.16174.43 deve ser o endereço IP lá do site que eu entrei, lá, o globo.com, por exemplo. Tudo bem? E eu tenho inclusive aqui, vejam, um endereço em hexadecimal, né, que é o endereço IP versão 6. Tá? A outra coluna, protocol, ou seja, é o protocolo da última camada, né, ou seja, é o protocolo aí que é o representante, né, dessa linha. Vejam, a maioria aqui é o TCP, alguns eu tenho TLS. TLS é um protocolo aí de criptografia e autenticação de sites. E, claro, né, se eu tenho TCP, eu tenho as camadas inferiores. Né, ou seja, eu tenho a camada de rede, eu tenho a camada de enlace. Aqui eu tenho o outro campo, que é o length, né, tamanho do quadro, né, tamanho do pacote. Vejo que a maioria aqui, 1506, né, pacotes de informação, né, que deve ser o teto, né, deve ser o Maximum Transmission Unit, ou seja, a MTU daquela rede. Se eu colocar um pacote maior que esse, eu posso ter problemas, né, posso ter que fragmentar o pacote. E aqui outra informação sobre o pacote. Tudo bem? Aqui, por exemplo, informações do protocolo TCP. E uma coisa interessante, pessoal. Vejam aqui. Se eu clicar em qualquer um desses pacotes, eu vou ter informações sobre eles aqui embaixo. Perfeito? Vamos lá. Vou clicar em qualquer um deles aqui. Vou escolher um aleatoriamente. Vamos lá. Cliquei isso aqui. Veja aqui embaixo. Por que tem que entender o TCP/IP? Eu tenho cada cabeçalho aqui, né? Eu tenho o TCP, vejam aqui, o Transmission Control Protocol. Eu tenho o nosso cabeçalho de camada de rede, que seria o IP, Internet Protocol versão 4. Tem também o Ethernet, pessoal. Perfeito? Aqui são informações do próprio analisador de protocolo, tá? Mas não vou me adentrar nisso nesse momento. Mas vejam aqui, se eu não conhecer isso aqui, pessoal, detalhes sobre isso aqui, o que vai me adiantar usar o Wireshark? Não muito, né? Então vejam. O TCP ele tem vários campos, né, como os campos flags, né, ele tem número de sequência, dentre outros. Vai estar tudo aqui, se eu clicar exatamente aqui nessa seta, ele vai mostrar tudo para você. Porta de origem, porta de destino. Vejam, porta de origem é uma porta alta, né, uma porta aleatória, porta de destino é a porta 443, que é a porta do protocolo HTTPS. Tudo bem? Ou seja, eu tenho um site aí com criptografia e autenticação. E assim vai, né? Por exemplo, número de sequência, flags, dentre outras informações aqui. Enfim, vejam aqui os detalhes sobre o protocolo TCP. Eu tenho, por exemplo, também o protocolo IP. Né? Ou seja, abaixo do TCP eu tenho o IP. Né? Eu preciso de um endereço de origem e destino. Né? Normalmente no IP eu tenho quais informações? Endereço de origem, endereço de destino. Eu tenho também flags, eu tenho identification, eu tenho campo versão e assim vai. Vejam aqui, campo versão, tamanho do cabeçalho, 20 bytes, é o tamanho padrão do cabeçalho IP. Eu tenho um campo aqui de qualidade de serviço, né, que é o Differentiated Service Field, que você pode setar, né, um nível de qualidade para a rede. Tá? Isso é um assunto um pouco mais avançado. O tamanho total do pacote. Aí está 41, mas por que é 41? Né? Na verdade, isso é 41 vezes múltiplos de 32 bits. Perfeito? Então dá um valor maior. Código de identificação, é como se fosse a identidade do pacote. E dentre outras informações, como por exemplo TTL, né? Time to Live, campo protocol. Enfim, está tudo aqui, pessoal.
E temos também o Ethernet, né? O Ethernet você tem os campos de endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, checksum, dentre outros. Vejam aqui. Destino e origem. Nesse caso ele nem mostrou o checksum. Tá, o checksum serve para verificar se o pacote está corrompido ou não. Então, se está mostrando aqui, né, o endereço MAC de destino e origem, porque não está corrompido. Vejam. Inclusive ele te dá, né, o endereço MAC aqui e identifica, por exemplo, o fabricante. Né? Porque normalmente esses três números aqui, o 10, 72 e 23, esses aqui, esses três primeiros grupos aqui, eles informam um número de fabricante. Nesse caso é o Telesco, nesse caso é o Roner. E outra coisa que é importante nós sabermos nessa primeira visão geral. Aqui em cima, você tem várias informações que você pode ter, né, são relevantes. Esse botão aqui serve para parar a captura. Tá? Esse outro botão aqui serve para reiniciar a análise de pacote. Esse outro aqui é muito importante. Tá? Que ele serve para você automaticamente ir fazer nessa barra de rolagem aqui até lá embaixo e ir capturando os pacotes. Tá? É para isso que ele serve. Se você mantiver ele ativo aqui, ele fica o tempo todo aqui embaixo, né, na barra de rolagem. Você consegue verificar em tempo real os pacotes. E aqui esse outro interessante também para você colocar cores nas informações. Perfeito? Essas cores são interessantes porque normalmente, né, só para acelerar o processo aqui, quando você tem cores pretas ou vermelhas é porque você tem algum tipo de incidente, algum tipo de problema momentâneo. Como vocês podem ver aí, eventualmente tem uma linha preta, que nesse caso é o protocolo TCP avisando que está retransmitindo informações. Ah, Bruno, por que está retransmitindo aqui? Você tem como avaliar isso? Se você tiver um conhecimento global da rede, sim, pessoal. Pensa, eu estou usando rede Wi-Fi, uma rede que é instável naturalmente, porque você não tem um meio guiado. Então é normal você ter perda de informação eventual. Tá? Por isso que muitas vezes se você joga online, você às vezes prefere jogar via cabo, porque a rede via cabo, a internet é mais estável, e com isso você vai ter uma menor latência. Aqui nesse caso não, eu posso ter mais latência, posso ter mais perda de informação, e nesse caso o TCP está recuperando a informação aqui para você, mas isso gera um atraso. Perfeito? Então essa é a nossa visão geral do Wireshark.